The Witcher tem tudo para ser a galinha dos ovos de ouro da Netflix. Não só a série, o universo como um todo. E assistindo a segunda temporada, olha, eu fico confiante para isso. Mais do que uma crítica, ou seja, trazer uma visão pessoal, embasada sobre a série e tal, esse vídeo vai ser uma análise, ou seja, eu vou pegar vários pontos dessa segunda temporada, vou falar o que eu achei, baseado na linguagem, baseado nas escolhas que eles fazem e também um pouco da adaptação. Eu não vou ficar comparando série com livro, mas falar um pouco sobre as boas escolhas que eu acho que a adaptação faz aqui. Então por isso eu começo perguntando para você, que é fã dos livros principalmente, que é o que a série está adaptando. Você gostou dessa segunda temporada, que já é diferente, bem mais diferente em relação aos livros do que a primeira? Só que apesar disso e apesar de eu ser muito fã dos livros, eu gosto de muitas das adaptações que são feitas aqui. Fica diferente? Fica diferente, não tem problema. É uma nova obra, uma nova visão baseada naquela e que, acima de tudo, respeita muito a obra original. A Lauren Schmidt, a criadora da série, ela mostra aqui que ela gosta de The Witcher e que ela entende The Witcher. Porque muitos eventos são mudados, ainda que no final da temporada a gente chegue mais ou menos no mesmo lugar que os livros chegam, mas por caminhos diferentes. Mas apesar dessas mudanças, os pilares centrais de The Witcher estão aqui presentes. Então a gente tem o lado mais político e social, porque The Witcher é uma obra que trabalha muito esse lado político, então os feiticeiros e as feiticeiras que têm os seus próprios objetivos e fazem as suas manipulações, os reis que são muitas vezes manipulados, mas também têm os seus objetivos de dominação, o crescimento do Império de Nilfgaard aqui também, que é muito presente, que também está muito presente nos livros e que tem uma discussão até sobre a ideia de como funciona Nilfgaard na segunda temporada, que eu gostei bastante. Além disso, tem a questão do preconceito muito presente em um mundo que reúne várias raças e espécies diferentes, porque aqui a gente tem monstros que pensam, só que são tratados como monstros. A gente tem os elfos, que sofrem o preconceito, apesar deles serem, digamos, os que chegaram primeiro. Além disso, a gente tem os anões, que vão aos poucos começar a sofrer um pouco de preconceito e por aí vai. Então a gente tem toda essa questão político-social muito presente, o que é muito importante, muito central na obra de The Witcher, mas ao mesmo tempo não é feita de uma forma muito cabeçuda, como por exemplo Duna faz, que já é uma política um pouco mais hardcore, pelo menos nos livros, porque o próprio Sapkowski não faz isso, né? Nos livros The Witcher tem essa pegada mais acessível, que nunca subestima a inteligência do seu leitor e aqui na série do seu espectador, consegue tornar essas questões muito interessantes, só que ao mesmo tempo elas não são tão complicadas porque elas não são as únicas questões presentes. Além disso, a gente vai ter muito a ideia de destino muito presente aqui, então em uma obra qualquer eu poderia falar, nossa, que conveniência de roteiro tal e tal personagem se encontrar do nada. Só que em The Witcher não é assim, porque o destino é um tema central da série. Então a relação da Yennefer com o Geralt, do Geralt com a Ciri, o destino da Ciri e as profecias, tudo isso faz parte de The Witcher, tudo isso constrói essa narrativa da série, que é muito mais do que apenas um bruxo matando monstros, como muita gente pensava e como aparece bastante na primeira temporada. Essas relações humanas, essas relações sociais, essas relações políticas, essas relações com as profecias, com o destino, o quanto do destino já está pronto, o quanto ele é criado. Então a Lauren Schmidt, ela entende todos esses pilares que os livros trazem e aqui a série mantém muito bem, com algumas mudanças, mas com a essência muito presente. E a série aqui, ela entende a própria essência também. Não só capta a essência do livro, respeita a essência do livro, mas consegue entender a sua própria essência nessa segunda temporada. E se fosse para trazer mais um pilar também da série, eu diria que é esse mundo mais sombrio, mais devastado, cheio de feridas abertas, então cheio de raças que não conseguem conviver junto, cheio de famílias que querem se matar, ou de feiticeiro que não se dá bem com o rei, esse tipo de coisa. Então é um mundo onde a convivência é muito difícil, é um mundo que está em constante guerra, em constante tentativa de dominação. E isso não é só dito na série, é o que eu sempre falo, não basta você colocar um diálogo falando, olha só, esse mundo é muito sombrio.
Não, não é isso. Você tem que justamente mostrar pra gente, fazer a gente sentir. E isso está muito presente aqui, está muito presente na ambientação, está muito presente nas atuações. As atuações traz esse tom meio pessimista que marca The Witcher em todos os livros. Então a Lauren Schmidt, ela não só fala pra gente sobre o que é aquele mundo, mas ela faz a gente sentir aquele mundo. E é algo que eu até falei na crítica da primeira temporada, que eu gostei de algumas coisas, outras nem tanto, mas que tinha tudo para melhorar na segunda temporada. E aí vai a grande mudança, talvez, desses 2 anos, que é a mudança também nos livros. Os primeiros eram contos espaçados pelo tempo que apresentavam aquele mundo e os personagens, mas que numa série era difícil demais de adaptar. Eu falei isso na crítica da primeira temporada. Então eu entendo porque muita gente que não leu os livros assistiu a série, ficou muito confuso porque são muitas coisas acontecendo ao longo do tempo, esse tipo de coisa, e realmente para quem não conhece os livros era difícil de acompanhar. Agora não, agora a gente entra no momento em que os livros melhoram, na minha opinião, que é quando começa esse romance, é quando The Witcher se entende a sua própria essência, digamos assim. The Witcher nos livros, a partir do 3º, entende sobre o que ele realmente é, e isso vai acontecer aqui na série também, quando a gente tem uma narrativa contínua, uma narrativa que segue por toda a temporada linearmente, e com isso possibilita construir essas relações, construir ainda melhor esse mundo, construir ainda melhor esses personagens, essas entidades, e tudo que a gente vê aqui na segunda temporada. Além disso, mais alguns destaques pontuais para mim são os atores, que na primeira temporada o único que eu comprava era o Jaskier. Eu olhava o Jaskier e eu falava, esse é o Jaskier. Não conseguia tanto com o Geralt, com a Ciri, com a Yennefer e com todos os demais. Agora eu olho e falo, Henry Cavill, você é o Geralt. Compro completamente ele como personagem. A mesma coisa com a Flayla sendo a Ciri, e também com os demais. A Yennefer eu ainda demoro um pouco mais para isso, mas no final da temporada eu começo também a comprar um pouco mais ela como Yennefer. Então, aos poucos, parece que a série vai se estabilizando, os atores vão entendendo os próprios personagens, e a Netflix coloca um investimento maior aqui na segunda temporada, o que fica muito claro, principalmente nas ambientações, no CGI, na maquiagem, no figurino. Então compare, por exemplo, Kaer Morhen aqui na segunda temporada, desculpa se a minha pronúncia estiver incorreta, com Brooklyn lá na primeira temporada. Brooklyn na primeira temporada me incomodou muito porque parecia uma novela da Record, a ambientação, o figurino e tudo mais. Eu não conseguia comprar aquilo como Brooklyn, como essa floresta secreta que a gente não vê basicamente nada. Aqui na segunda temporada, tudo eu consigo comprar, essa ambientação, como ela é construída. E isso passa muito também pelo investimento. A cenografia está muito melhor. O CGI, seja o CGI dos monstros ou seja o CGI para compor também os cenários, o design de produção e tudo mais, é muito mais palpável, é muito mais bem feito. Então há uma evolução técnica nesse sentido também muito grande. Além disso, eu gosto muito das entradas diferentes em cada um dos episódios. É algo que é irrelevante, mas eu achei legal. Eu acho que na primeira temporada não era assim. E só para, antes de entrar em alguns problemas que eu tenho com essa segunda temporada, mais um elogio que eu faço só para exemplificar a adaptação é como eles vão trabalhar o Nivellen aqui, né? Que é um dos contos lá dos primeiros livros que deveria teoricamente estar na primeira temporada, mas não ia encaixar muito bem no que eles propuseram na série. Eles trazem o Nivellen aqui, mas não só como um conto aleatório, mas eles usam esse conto justamente para começar a desenvolver essa relação entre Geralt e Ciri, que é muito determinante para The Witcher. Então, aquelas cenas deles comendo ou sentados em frente à lareira, aos poucos a gente começa a ver essa conexão crescendo. E como eu disse, agora eu compro completamente a relação desses personagens. Geralt e Ciri, Yennefer e Ciri, Yennefer e Geralt, e por aí vai. Dito tudo isso, eu tenho alguns pequenos problemas que partem muito mais do formato. Eu sei que muita gente vai ficar brava agora, eu sei que vocês gostam de maratonar séries, e eu gosto de maratonar algumas séries, só que eu sinto que o 3º ano a Netflix poderia começar a repensar o formato, como ela vem repensando para outras produções e tal, de lançar pelo menos nem que seja 2 episódios por semana, mas ter esse lançamento mais espaçado entre os episódios. Por que eu tô falando isso? Até muitas das adaptações que são feitas aqui é justamente para tentar manter esse ritmo engajante
da maratona, porque é uma série que é muito lenta, que é construída muito devagar, fica muito difícil para o público maratonar, ver tudo de uma vez, justamente porque a maratona pede isso, te puxando para frente o tempo inteiro. E por isso são introduzidos muitos probleminhas a serem resolvidos nessa segunda temporada. A montagem acaba se tornando muito problemática em muitos momentos, principalmente quando as linhas narrativas se abrem e surgem vários núcleos. No começo nem tanto, quando a gente tem só o núcleo do Geralt com a Ciri e da Yennefer, ali até que flui bem, flui um pouco mais devagar. Só que quando a gente começa a ver Redânia, a gente começa a ver Aretusa e por aí vai, aí eu sinto que muita coisa se abre e a série ela acaba resolvendo na montagem, interrompendo cenas no seu ápice. E isso me incomoda muito, isso eu acho que é uma escolha de linguagem que já está extremamente ultrapassada no audiovisual, que foi muito usada na televisão, principalmente em novelas ou em filmes onde tem muitos núcleos, mas é meio ultrapassada essa ideia de você quebrar no momento chave da cena para prender o público e ficar esperando aquilo e aí pular para outro lugar para depois voltar quando essa cena já estava no ápice. Eu não gosto muito dessa escolha, eu acho que isso prejudica um pouco algumas construções de determinados núcleos. Por isso que eu falo, eu acho que a série ela acaba sofrendo um pouco não por escolhas aqui da própria produção, da própria criadora, mas por essa escolha que você precisa de uma série maratonável. Talvez uma pequena mudança nesse sentido, tornar a série 10 episódios lançado durante 5 semanas, eu acho que poderia permitir uma construção um pouco mais lenta de algumas relações. E eu sinto que não é algo aleatório que eu tô falando aqui, mas eu sinto que a série ela pede um pouco dessa construção mais lenta. Construção que fica devendo, por exemplo, em momentos como a Ciri usando a magia na ponte e tal, só que ela não teve nenhum treinamento prévio, que até vai acontecer na próxima temporada agora, mas que se tivesse um tempo anterior pra gente ver a Yennefer ensinando um pouco mais dela pra ela, da magia antes, talvez aquela cena se tornasse um pouco mais crível. Então são esses pequenos momentos, até pra gente conhecer melhor alguns personagens secundários e tudo mais. Eu acho que uma mudançazinha de formato poderia ser muito interessante para essa série aqui. E resolveria para mim o que são os maiores problemas dessa temporada, que é justamente o ritmo às vezes muito rápido, parece que a série às vezes tem um pouco de pressa demais, e principalmente os muitos núcleos sem tanto desenvolvimento em vários deles, e essa montagem que fica quebrando de um para o outro em momentos chaves da cena. Então, não sei, vamos ver, espero estar errado caso a Netflix lance maratonável de novo, né, em maratona, tudo de uma vez na próxima temporada, mas no geral, olha, eu fiquei muito feliz com o resultado da segunda temporada. Eu tava bem receoso porque a primeira temporada eu vi um potencial, mas achei ela meio capenga em muitos momentos. A segunda temporada eu sinto que a série se encontra aqui, a série sabe o que ela quer ser, talvez com alguns pequenos ajustes a gente tenha uma ótima terceira temporada. Como eu disse na abertura, tem tudo para ser uma das grandes produções, se não a grande produção da Netflix nos próximos anos. E não só a série, mas também obras adicionais, spin-offs que estão sendo feitos, o anime que teve envolvendo o Vesemir ali como protagonista e tal, que é muito citado aqui na série, isso eu achei muito legal, a conexão entre os dois. Então, The Witcher eu acho que vai ter uma vida longa na Netflix. Espero que vocês gostem também, como eu gostei da segunda temporada. Espero que os fãs gostem, que eles são sempre muito barulhentos quando gostam ou quando não gostam. E eu falo isso sendo um grande fã de The Witcher, um fã dos livros, um fã dos jogos. Então, fico muito feliz, espero que a recepção seja muito boa. Eu queria ver The Witcher crescer e crescer e crescer na Netflix, porque esse universo tem um potencial gigante. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou da segunda temporada, o que você achou do vídeo, e considere ser membro do 16mm. A gente tem material exclusivo para os membros, reunião todo mês, e a gente se aproxima também bastante dos membros aqui do canal. Por hoje é isso e corta.